Livro de Jó, capítulo 1, começando no versículo 1 e indo até o final do versículo 5. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite dedicada ao estudo da Tua Palavra. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor venha nos usar nessa noite, tomando essas coisas que são Tuas e aplicando, Pai, as Tuas verdades aos nossos corações. Essas coisas são espirituais e elas só podem ser discernidas, Pai, espiritualmente, através da ação do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo esteja presente nessa noite, nesta igreja, e suplicamos mesmo a Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem vos assentar, meus amados. Certamente você já ouviu pessoas falarem sobre a importância da família, que não é bom que se sacrifique a família por nada. Existem até depoimentos de homens muito ricos, que disseram que ganharam suas fortunas, mas em detrimento de suas famílias. Um grande empresário brasileiro, dos maiores, ele disse que ele ganhou muito dinheiro, mas ele não viu seus filhos crescerem, Então talvez você tenha escutado já, Não sacrifique nada. Não adianta você ganhar muito dinheiro, por exemplo, e perder a sua família. Então, a importância da família, creio que você já ouviu sobre isso. Também você deve ter tomado conhecimento de que existem muitas pessoas que querem alcançar riquezas, ser ricos, Eu conheço um rapaz, eu falo com ele quase que diariamente. Ele quer muito ser rico e ele está estudando para isso. Ele disse que de janeiro para cá ele já leu aproximadamente 20 livros sobre finanças, sobre riquezas. Ele disse: primeiro eu quero conhecer
eu estou investindo em conhecimento. Então ele tem livros sobre a mentalidade, ele está lendo agora um livro sobre a mentalidade dos ricos. Como um rico pensa. Ele está estudando sobre investimento e sobre essa coisa de que está ficando até no lugar da poupança agora, tesouro direto, né? Tesouro direto. E sobre investimentos, né? Então ele quer muito ficar rico, mas ele diz que ele está também preocupado com a sua família, né? Então ele quer juntar as duas coisas, cuidado com a família e ficar rico, até porque ele diz que ele quer proporcionar algo melhor para a sua família. Então, as riquezas. Você também já deve ter escutado pessoas dizerem assim: o que interessa é a saúde. Né? Tendo saúde, está tudo. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Você já viu essa expressão, né? O que interessa é ter saúde. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Né? Então, família, riquezas, saúde. Os bens, esses são os bens que as pessoas prezam. Não existe absolutamente nada de errado com as riquezas em si, com a família, muito menos, né, com saúde. E aqui está um homem que tinha todas essas coisas, Jó. Jó possuía tudo isso. Jó possuía uma família numerosa. Versículo 2 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era uma família unida, o sonho de tantos, né? Tantos que têm famílias desunidas, irmãos que andam em desunião. Né? Creio que isso deve ser muito triste para um pai, para uma mãe. Estou olhando, de repente eu vi a irmã Margarida ali, né? É uma abençoada, né? Parece que é uma família bem unida, né, minha irmã? Tenho filhos maravilhosos, né? Então, versículo 4 diz assim: seus filhos iam a casas uns dos outros, os homens, né? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, provavelmente nos seus aniversários, né? E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, era uma família, seus filhos parece que dá a entender, eram todos adultos já, tinham suas casas, e eles, mesmo assim, eram muito unidos, convidavam, né? Sempre que alguém fazia um banquete, convidava todos os outros para participar. Todos os homens faziam, os 7 homens faziam isso, e suas irmãs eram convidadas especiais, né? Então, Jó tinha uma família unida. E Jó possuía muitas riquezas também. Aqui no versículo 3 dá o relatório, né, de suas riquezas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, né? O mais rico, o mais poderoso do Oriente. Então, a vida que muitos pediram a Deus, que muitos pedem a Deus, né? E provavelmente era um homem que tinha saúde, né? Se você, pelo decorrer da história que aconteceu com ele, era um homem saudável. Você sabe da história, né, de Satanás, que atuou contra a saúde dele de forma terrível. Então, era um homem que gozava de saúde. Tudo isso ele tinha, né? Tudo isso. Família, riqueza, saúde. O que muitos, né, gostariam de ter. Todas essas coisas ele tinha.
Mas uma coisa interessante, ele não é essa a primeira característica que fala dele. Ele não é, em primeiro lugar, identificado por causa disso. Nenhuma dessas coisas, apesar de serem coisas boas, ele não é identificado por essas coisas. Talvez seria excelente no nosso mundo, não é? O mundo, né? Teria este homem como um homem de grande sucesso, um homem com uma família unida, com uma família grande unida, com uma família que se confraterniza, um homem rico e um homem saudável. Talvez isso seria uma coisa muito boa, né? Extraordinária aqui para o nosso mundo, no mundo. Mas não é assim que ele é apresentado. Esse livro é inspirado divinamente. A primeira coisa que Deus fala a respeito dele não é sobre essas coisas. A primeira coisa que Deus fala de Jó está no versículo 1. Ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele não diz um homem rico, com uma família maravilhosa e que gozava de plena saúde. Não fala isso, não. A primeira coisa que ele diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que Jó é apresentado. Então, meus amados, é aquela coisa que talvez você já até ouviu por aí, né? O ser e o ter, ele não é identificado por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Em primeiro lugar, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa é a primeira característica. E esse é um testemunho dado pelo próprio Deus. Quando Deus encontra com Satanás, Deus fala isso. O pastor Frederico tinha uma tese que eu acho muito interessante. Ele dizia que era por questão da linguagem mesmo, hebraica, né? O versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem, olha aí de novo, né? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é uma declaração do próprio Deus. E o pastor Frederico tinha aquela tese que quando ele faz a pergunta para Satanás, é como se ele estivesse falando assim: tu observaste meu servo Jó, né? Tu estás olhando para ele, tu está de olho nele, né? Que a ideia, né, que ele está andando pela terra e passeando, observando, né? Aí ele disse: tu está observando, tu está olhando para ele, né? Aí eu me lembro que certa vez um homem ficou endemoniado e algumas pessoas, lá no livro de Atos, né, algumas pessoas tentaram expulsar o demônio e diz, os demônios, né, eram mais de um, e ele diz: nós esconjuro-vos, né, e ordeno por Jesus a quem Paulo prega, né, sai deste homem. Aí o demônio diz assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês, quem são? Olha só, né? Preste atenção. Conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. E sei quem é Paulo. E vocês? Os servos do diabo ele nem conhece, né? Sabe, né? Ele está de olho naqueles que são inimigos, né? Conheço Jesus e conheço Paulo, né? Será que o diabo nos conhece?
Ou será que ele diz assim para mim, não, esse aí não me causa problema não, deixa para lá, né? Vou ficar de olho em outro, né? Mas Satanás estava de olho nele, né? Estava observando ele. Meus amados, vamos tratar dessas 4 qualidades hoje de Jó. Primeiro, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. A palavra integridade, ela vem da palavra integral, né? Como alguém que recebe um salário, olha, recebi meu salário integral, ou seja, recebi o meu salário completo. Então a ideia é integridade vem da ideia de completo. Não falta nada. Assim, moralmente falando, aqui em termos morais, ele era íntegro, em termos morais. Podemos dizer que essa palavra pode se chamar de inatacável, ou seja, ninguém apontava o dedo para ele, dizendo, você errou aqui, você errou ali. Inatacável, íntegro, em nenhuma parte da sua vida. Só para a gente ter uma ideia, né? Existem 3 homens na Bíblia que a Bíblia coloca em maior destaque em termos de integridade. 3 homens. Um é Noé, o outro é Daniel e o outro é Jó. Esses a Bíblia coloca lá em cima como homens íntegros. Você pode ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14, a partir do versículo 13. Ezequiel, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 13, a partir do versículo 12 mesmo. Diz assim, veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o seu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então você está vendo aqui 3 homens que Deus coloca no mais alto grau ali de integridade. É esses 3, né? Jó. E
a gente então pode fazer uma comparação entre Daniel e Jó, por exemplo, para ver essa questão da integridade, né? Vamos ver Daniel, como era a vida de Daniel em termos de integridade. Vamos lá para Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel está ali no Império Babilônico, no Império da Babilônia, né? O primeiro grande imperador da Babilônia foi Nabucodonosor, desta Babilônia aqui, né? Foi Nabucodonosor, depois veio Belsazar, e agora levanta-se um outro rei, né? O Dario, um rei medo. E diz assim a palavra, né? Daniel 6:1 diz: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então eram 3 presidentes e 120 sátrapas, como se fossem governadores, né? 3 presidentes e 120 governadores, para você ver o quanto o reino era grande, quanto o império era grande, né? Mas a Bíblia diz que Daniel se destacou, e o imperador já pensava em colocá-lo como o maioral desses todos aí. E é claro que isso despertou a inveja dos outros, né? Versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele era um administrador, um presidente. Vamos lá verificar na vida dele, na administração dele, né? Vamos fazer a devassa aí, vamos ver se esse homem tem alguma acusação contra ele, se ele desviou algum dinheiro, se ele fez algum negócio errado, se ele se beneficiou de alguma coisa, e vamos fazer aí a pesquisa. E não acharam nada. Isso é integridade. Certamente viram em tudo, não é? Em tudo. O versículo 5 diz assim: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, não tem como acusá-lo de nada. Ou seja, ninguém aponta o dedo para ele. Ele é um homem irrepreensível, é o que diz a palavra. Como diz a palavra, né? Irrepreensível, nada, né, há de acusação contra ele. Meus amados, por que falar disso? Porque a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito, você vê isso lá no Novo Testamento, né? Tudo que no Antigo Testamento foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Essas são coisas que servem para nós, são exortações para nós. Tudo é para nós, né? Ele era um homem comum, ou seja, ele não era diferente de nós. Nenhum desses eram homens diferentes de nós. Eles não tinham nada de especial. Eles não eram homens impecáveis. Todos eram
Todos eles eram. Elias, como a Bíblia diz, era um homem semelhante a nós. Então, tudo foi escrito para o nosso ensino. Será que somos assim também nos nossos negócios, né? Será que há alguma acusação? Integridade. Primeira coisa. Íntegro. Não existe nada em que pudesse ser acusado. Jó. Vamos para a segunda qualidade, né, de Jó. Primeiro é de integridade. Segundo, reto. Reto. Aqui a palavra reto tem o sinônimo de justo. Ele era um homem justo. Ele mostra, aparece aqui a sua justiça. Quando Jó ficou gravemente enfermo, terrivelmente enfermo, 3 amigos seus chegaram, né? E Jó, ele reage à fala desses homens. Esses homens começam a falar para ele e dizem para ele que todo esse sofrimento dele é porque ele deve ter cometido algum pecado grave. Eles começam a acusar Jó. E Jó passa a se defender. Eu quero falar com toda a reverência, Parece que Jó extrapolou um pouco nessa sua defesa. Mas não esqueça, esse homem era um homem angustiado, que perdeu, escute, esse homem perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu toda a sua família, estava sofrendo de doenças terríveis, que talvez teriam matado qualquer um outro homem, só não foi morto porque Deus não permitiu. E esses homens vêm acusá-lo, né? E ele começa tanto a se defender que ele começa a procurar Deus. Eu quero chamar Deus para o tribunal. Jó passa a falar essas coisas, né? Eu quero me defender. Acontece isso, né? Deus, eu estou falando isso, que Deus lá no final ele repreende Jó, mas ele repreende severamente esses amigos dele, né, que o acusam. Sim, Jó é repreendido, né? Diz, quem é aquele que está falando coisas que não entende? Mas ele repreende esses 3 amigos dele. Mas ele fala, mas aquilo que ele fala dele é verdade, né? Na sua defesa. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 31. É só um exemplo aqui, uma passagem. Jó 31. A partir do versículo 13, ele diz assim: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Ele está colocando as condições, né? Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não o fez, aquele que me formou no ventre materno não o fez também a eles? Preste atenção, esse homem está dizendo, eu não sou melhor que os meus servos. Assim como Deus me fez, fez a ele também. Fez a eles também.
essa é uma característica da retidão, meus amados. Não é simplesmente ser justo, mas é ser justo de coração. De coração. Ele era assim. A retidão é a justiça do coração. Porque tem aquelas pessoas que são justas apenas exteriormente, né? Não são justas de coração. Ele não, ele era justo de coração, reto. Aí vem a palavra retidão, né? Segure aqui e vamos ver isso aí lá em Efésios. Efésios. Capítulo 4, versículo 20. É só para falar dessa retidão, ela é profunda, é uma justiça profunda. Que ele diz assim, no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Justiça é cumprir a lei. Veja bem que ele usa as duas palavras, justiça e retidão. Sim, justiça é cumprir a lei. Retidão é cumprir a lei de coração. De coração. Ser reto, ser justo internamente. É aquela diferença que tem nos frutos do Espírito, né, que diz que mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Benignidade e bondade, né? Benignidade é quando você faz o bem a outra pessoa. Bondade é quando você faz de coração. Tem pessoas que são benignas, tem pessoas que ajudam, né, os outros, mas não é de coração. Muitas é para serem vistas, né? Faz caridade, né? Já viu essas pessoas que fazem caridade, né? Mas para aparecer na televisão e tal. Não é do coração, né? Então, retidão é do coração. Vamos voltar lá para onde nós estávamos lendo, Jó 31. Versículo 15, né? Aquele que me formou no ventre materno não o fez também a eles? Ele está falando dos seus servos, né? Das suas servas. Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Veja, né? Ele diz, né? Se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva. Quando Deus se levantasse, o que eu ia responder? Eu sou melhor do que eles? Não. Versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se a alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia o omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Então ele diz, né? Se eu fiz essas coisas, né? Que o meu braço se desconjunte. Eu quero ficar um aleijado se eu fiz essas coisas aqui. Então, justiça, retidão. Homem íntegro,
nos seus negócios, né? Ninguém apontava nada, algo ilícito que ele tenha feito. Reto, justo com os seus servos, justo com a viúva, justo com o órfão. Deus aprecia todas essas coisas, meus amados. Deus apreciava essas coisas no seu povo. No seu povo. Êxodo, vamos ver exemplos de justiça, né? Êxodo 23. Êxodo 23. De 1 a 3. Êxodo 23, de 1 a 3. Justiça, né? Justiça. Que Deus exigia do seu povo. Diz assim: não espalharás notícias falsas. Notícias falsas, né? Está tão em voga, né? Fake news, né? Fake news é o que se fala hoje. Fake news, né? Não espalharás notícias falsas. Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria. Olha essa, né? A maioria tem razão sempre. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem serás parcial, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. É justiça, meu amado, justiça. Ah, mas a maioria não pensa assim. Eu disse, não é maioria, é verdade. Eu fiz um curso uma vez que era para ser feito aos sábados, todos os sábados. E foi contratado assim, né? Todos os sábados durante 1 ano e meio. E numa determinada época, eles queriam substituir as 4 aulas do sábado por 4 aulas numa semana, né? Segunda, terça, quarta e quinta, ao invés de 4 aulas no sábado. Aí um rapaz disse assim: não, eu não posso, eu trabalho, né? Eu tenho compromissos. Aí alguém disse assim: mas a maioria que quer, e o que vale é a maioria. Aí ele disse: não é maioria não, é o que está escrito lá no contrato. O contrato diz que é aos sábados. E ele disse, né? E se quiser isso, eu vou entrar na justiça, né? Mas não foi preciso, não. Ninguém fez isso, né? Não é maioria, não. É o direito, é o correto. É pobre? Não é porque é pobre, não. É o direito. Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19, 15 diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Justiça. Eu creio que é isso que falta para a nossa nação, né? Justiça. Pobreza ou riqueza não é fator de justiça, não. Ainda, capítulo 15 mesmo, versículo 33, a partir do versículo 33, diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimirás, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis
como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é tão bonito, né? Isso é tão lindo, né? Ao estrangeiro que está lá na vossa terra, você não vai oprimir, você não vai maltratar, porque você foi estrangeiro também na terra do Egito. Olha que Deus maravilhoso. Deus, isso é justiça, meu amado. Justiça. Não, você não vai fazer mal, né? Você foi estrangeiro lá também. Você tinha uma terra, você tinha lugar para onde morar. Foram maltratados depois, mas estava lá, né? Deus não usou isso como argumento, não. Você vai tratar bem o peregrino, você vai tratar bem o estrangeiro, porque você foi peregrino também. Versículo 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara que é o metro, né, a régua, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo íntereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Eu quero que você fale, quem está falando aqui, Senhor, né, com letras todas maiúsculas, Jeová. Ele diz que quem está falando aqui é Jeová. Eu ordeno que vocês façam isso. Façam as coisas com justiça, corretamente. Não fraude nada. 1 quilo é 1 quilo, né? 1 quilo não é 900 gramas. 1 metro é 1 metro, não é 99 centímetros. Jeremias 22. Jeremias 22, 11. Diz assim, Jeremias 22, 11, porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali, mas no lugar para onde o levarem cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abro as janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Está vendo? Só quem conhece a Deus é que faz isso. Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Este homem aqui, né? Este homem de quem está falando, Salum, filho de Josias, era um desses aqui, né? O pai dele tinha sido um homem justo, julgou a causa do necessitado, fez justiça e Deus disse, tudo lhe ia bem. Ele disse, tu não vais prosperar, porque tu acumula riquezas, tu edificas casas à custa da extorsão. Vamos para Ezequiel 45. São apenas alguns exemplos.
de como Deus exigia isso do seu povo. A Bíblia está repleta disso, meus amados, repleta disso. Especialmente o Antigo Testamento. Deus exigia isso do seu povo. Ezequiel 45, de 9 a 12. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, segundo o homer será a tua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Então, é o que Deus está falando aqui, medidas justas, corretas, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Mas isso não é só do Antigo Testamento, não, o Novo Testamento também fala. Tiago, capítulo 5. Alguém pode pensar, mas isso era para lá, para o povo de Israel? Era, mas é para nós também. Veja essa chamada de atenção severa que Tiago faz. Capítulo 5 diz assim: atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus amados, a injustiça clama ao Senhor. Clama. O Senhor está vendo. Então, que nenhum de nós seja acusado dessas coisas, né? Lá no João Paulo, né, nós temos muitas pessoas que trabalham como pedreiros, capinando e tal. E de vez em quando tem a reclamação, né? A fulana disse que ia me pagar hoje, mas fui lá, a casa está toda fechada. Né? Imagina, retendo o salário, né? Do jornaleiro, né? Do diarista, como a Bíblia diz. Isso chega aos ouvidos do Senhor. Homem justo, homem íntegro, reto. Terceira característica, temente a Deus. Temente a Deus. Né? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. O temor do Senhor é reconhecer a divindade do Senhor, reconhecer a superioridade do Senhor, reconhecer a soberania do Senhor e responder a isso com adoração, com gratidão, com reverência, se inclinar perante essas coisas. Saber que Deus é superior, que Deus está no controle de tudo e se inclinar. Quando Deus se revela a Jó, depois de todo o sofrimento dele, Deus pergunta: quem é esse que contende comigo? Né? Quem é esse que quer? Deus nem explica nada para ele, e ele já diz: bato na boca e se inclina perante o Senhor, temente a Deus. Né? Falei sem entendimento, falei coisas que eu não sabia. Mas desde o começo ele foi assim, né? Veja lá Jó,
duas passagens extraordinárias que esse homem reconhece, esse homem mostra que reconhece a soberania de Deus. Quando ele perde toda a sua família, 10 filhos de uma vez, 10 filhos de uma vez. Eu me arrepio só de pensar em perder um, né? 10, e perde tudo, tudo. Jó 1, 20. Então Jó se levantou, depois que ele recebeu essa notícia de ter perdido seus bens, de ter perdido sua família toda. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e blasfemou, né? E adorou. E disse, olhe como ele reconhece a soberania de Deus, olhe como ele reconhece a soberania de Deus, que Deus é superior, é soberano, é dono de todas as coisas. Ele diz, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é que é temor a Deus, meu amado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tomou. Foi tudo presente, né? Foi tudo bondade dele, né? E ele tomou. É dele. Bendito seja o nome do Senhor. Temor. Isso é temor. Ver a soberania de Deus, ver o controle de Deus nessa desgraça aqui. Foi Deus, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele, e adora. Isso é temor ao Senhor. Uma pessoa que não teme a Deus, né? Recebe as bênçãos do Senhor, sequer agradece, não é isso? Não é isso que fala Romanos capítulo 1? Não glorificam a Deus, não dão graças a Deus. Recebe as bênçãos de Deus, nem reconhece, e quando Deus tira, amaldiçoa. Nunca se lembrou de Deus quando estava nas bênçãos, né? Mas quando tira, amaldiçoa Deus, né? Por que Deus permitiu isso? Onde estava Deus? Essa é a primeira passagem. A segunda, que você vê aqui, está no capítulo 2, versículo 9. Quando ele perde agora a saúde de forma terrível. Terrível. Tumores da planta do pé ao alto da cabeça. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Veja, reconhecendo mais uma vez a soberania de Deus, a superioridade de Deus, o reinado de Deus. Deus nos deu o bem, nos daria também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele não estava errado, não. A Bíblia diz aqui, né? Isso é um homem temente a Deus. Esse é um homem temente a Deus. Integridade, retidão, temor do Senhor. E que mais? Outra característica? Um homem que se desviava do mal. Desviava do mal, né? Ele via o mal e disse, vou sair da frente, né? Ou estou na direção do mal, vou pelo outro lado, né? Me desvio para a direita, porque a ação do insensato é ver o mal e ele vai lá enfrentar, né? Em vez dele se desviar, ele enfrenta, né? A Bíblia nos dá muitas
exortações práticas, muitos conselhos práticos para se desviar do mal. Nós vamos ver só alguns exemplos, até para você, né, ter assim o hábito de ver essas coisas práticas mesmo, práticas. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro de sabedoria, não é? Provérbios, vamos ver algumas referências de Provérbios sobre o desviar-se do mal. Coisas práticas, né? Provérbios 11. Tem dezenas e dezenas de coisas práticas aqui para nós. 11:15 diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males. Fiador é você assume a dívida do outro, caso ele não consiga pagar, você paga. Fiador. Deus diz: não faça isso não. Mas o que foge de o ser estará seguro. Fuja, desvie-se disso aí. Pode ficar por fiador, né? Porque eu preciso. Eu não sei se ainda existe esse negócio de compra com fiador. Ainda existe? Existia muito antigamente aí, né? Por fiador, né? Alguém que vai assumir a minha dívida. A Bíblia diz: não faça isso não. Desvie-se disso aí, você vai arrumar problemas. Provérbios 14. Versículo 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Foge. Insensato, tolo, né? Foge. Não te associa com esse aí, não. Não anda aí com ele, não. Né? Sai, foge do mal. 17:14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas, né? A represa está ali, né? Vai abrir a represa e não vai ter como conter isso, não. Né? Então, vai ver que a coisa vai... Está vendo que a coisa vai se degenerar para contenda? Foge, sai disso. Sai. Né? Mas tem aqueles que dizem assim: e eu tenho que confessar que eu era um desses. Tenho que confessar. Falo com vergonha. Aqueles que usam o ditado assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Olha. Tolo, né? Tolo. Eu era assim, sabe? Deu um boi para não entrar numa briga, uma boiada para fugir dela, né? Fuja da contenda, da rixa, né? Eu acho que aconteceu muito problema nessas eleições aí, né? O WhatsApp, né? Pessoas lá na minha escola, eu trabalho, tem uns 3 professores que estão brigados com os familiares, brigados, os familiares, porque disputas políticas aí. Foge, né? Antes que haja rixa, antes que haja contenda. Aparta-te do mal. 20:19. Tudo em Provérbios. O mexeriqueiro revela o segredo. O mexeriqueiro, né? Mexeriqueiro.
Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, né? Tem aqueles que falam demais, né? Não te mete com esse, não. Não te mete, não. Foge, né? Que não seja um, né? Foge. « 25:7. A parte B do versículo. Sete B diz assim, 7b e 8 diz assim: a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros? A respeito do que os teus olhos viram, não te apressa a ir lá debater, né? Entrar em contenda, não te apressa, não. E se tu não tiver razão, é isso que ele está dizendo, né? E quando o teu próximo te colocar em apuros aí, tu vê, puxa vida, falei bobagem, né? Não era... Fui pela primeira impressão, né? Não te apresse, não, deixa a coisa aparecer direito, né? Não te apresse, foge dessas coisas, tudo é sair, né? 26:17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Imagina, o cachorro está lá passando, você vai pegar pela orelha. Vai pegar, levantar pela orelha, o que é que ele vai fazer? Vai achar é bom, né? Vai te morder, né? É assim quem se mete nas questões alheias, né? Não se meta, não. Né? Sabe o que eu já vi acontecer? Uma pessoa chegou comigo e disse que estavam duas pessoas brigando e ele foi lá se meter. O que aconteceu é que os dois fizeram as pazes e ficaram com raiva dele. Os dois fizeram as pazes e ficaram com raiva dele. Não valeu a pena, né? Não se meta, né? Nas questões alheias. Aparta-te do mal, né? Vê o mal e se desvia do mal. São alguns exemplos, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Será que isso é um privilégio só de Jó? Ou isso é uma exortação para nós também? É para nós também, né, meus amados? Que Deus aplique essas verdades a nós também. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida desse Teu servo maravilhoso. E nos ajuda, Pai, a ser pelo menos parecido, um pouco parecido com esse homem, Pai. Muito obrigado. Nos ajuda mesmo a ser íntegros. Nos ajuda mesmo a ser retos, Pai. Justos. Tementes ao Senhor. Sempre reconhecendo a Tua soberania, sempre reconhecendo a Tua superioridade, sempre reconhecendo que o Senhor é o Rei do universo, o Rei das nossas vidas, e sempre respondendo a isso com respeito, com adoração, com gratidão, Pai. Que nos ajuda a nos desviar do mal também, a não trazer problemas para as nossas próprias vidas desnecessariamente. Fica com cada um aqui e muito obrigado. Abençoa também o pastor Herbert em tudo que ele tem que fazer ali ainda em São Paulo e depois em São Gonçalo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus amados, pela atenção dos irmãos.